Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio a gente conversa com o vereador do PSDB de Jundiaí, Gustavo Martinelli. Quem também está presente e participa desse programa é o ex-prefeito de Jundiaí, André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, o 22 da NET. Acesse a nossa página que é tvredepaulista.com.br. A gente volta daqui a pouco com a entrevista com o vereador do PSDB de Jundiaí, Gustavo Martinelli. Até já! Já estamos de volta com o programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o vereador do PSDB de Jundiaí, Gustavo Martinelli. Vereador, boa noite, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Observatório Regional. Boa noite, obrigado Leandro Moretti, obrigado Dr. André Benassi pelo esse espaço democrático, uma TV que está sempre aberta à população jundiaense e toda a região. André, boa noite, também obrigado pela presença aqui no Observatório. Boa noite, Bom, vereador, na última sessão, que ocorreu na terça-feira, talvez até a primeira vez, desde que foi eleita esses vereadores foram eleitos, houve um clima um pouco mais pesado do que já vinha ocorrendo. E digo isso com relação aos discursos que o senhor fez e também com relação a algumas denúncias. Estou falando das academias da cidade. Enfim, havia um projeto de lei a ser apresentado, até ficou de lado com relação àquilo que o senhor citou. Onde o senhor trouxe uma denúncia que existem equipamentos enviados pelo governo do estado de São Paulo a Jundiaí para novas academias ao ar livre no município de Jundiaí, e esses equipamentos estariam há um bom tempo num centro esportivo e eles não foram instalados. Gostaria que o senhor explicasse essa história e por quê, qual foi a resposta da administração com relação a esse tema. Então, o que eu sempre quero deixar bem claro, que eu sou uma oposição na cidade, eu quero o bem da minha cidade, eu não quero quanto pior, melhor. Quero que Jundiaí continue no trilho do progresso, que as administrações passadas deixaram a cidade uma boa administração e que continue. Mas o que está acontecendo é o contrário. Aconteceu uma mudança, mudou sim, mas para pior. Nós temos várias denúncias e ontem, durante a sessão da Câmara, além das denúncias das academias que foram enviadas pelo governo do estado, o complexo esportivo Francisco Dal Santo, na Rua Sica, na Vila Rami, virou um depósito de academias ao ar livre. E vários bairros de Jundiaí, vários bairros, várias lideranças de bairros solicitam essas academias, a instalação dessas academias. E é triste ver o desperdício de dinheiro público. Essas academias no complexo esportivo como depósito de academias. Então, nós não temos a resposta ainda do secretário de Esportes, Cristiano Lopes, o porquê de todo esse tempo, aproximadamente 5 a 6 meses, essas academias lá no complexo esportivo. São quantos equipamentos? São vários equipamentos, precisamente aí acredito que umas de 10 a 15 academias. Tem até aparelhos, academias para deficiente físico, academias adaptadas. E não foram só essas denúncias que nós fizemos aí na sessão da Câmara. Fizemos também uma denúncia, eu até trouxe aqui hoje, um informativo que a Prefeitura está prestando conta das obras realizadas na região sul de Jundiaí. Um informativo futurista, porque não aconteceu o que está nesse informativo. Por exemplo, essa prestação de contas diz que a Avenida 14 de Dezembro recebeu paisagismo, recebeu iluminação de LED, do sistema LED, que o Complexo Esportivo Francisco Dal Santo foi construído pistas de skate, quadras de tênis. Então, eu espero que a administração do prefeito Pedro Bigardi faça uma retratação à população, porque é um jornal futurista, um jornal que está enganando a população. E espero que essas obras aconteçam, não só
num jornal de propaganda. Bom, eu vou abordar com você, vereador, por partes. Primeiro, Sim. da questão das academias. Esses equipamentos, não se sabe para quais bairros eles iriam? Eu tenho notícias que o próprio deputado eleito, agora deputado estadual, Luiz Fernando, também intermediou junto ao governo do estado a instalação de algumas academias, mas nós não temos notícias de que bairros essas academias serão instaladas. Nós indicamos alguns locais, por exemplo, na Vila Helena, na Vila Maringá, outros vereadores solicitaram em diversos bairros, mas faz 5 a 6 meses que estão depositadas e chama a atenção da população, porque é o dinheiro público, são montanhas de academias, milhares de aparelhos, até mesmo, como eu citei, para deficiente físico. Com relação ainda às academias, vereador, o que também houve de denúncia com relação à manutenção desses equipamentos, que eles não são feitos, que essa manutenção não é feita dentro daquele prazo que a população gostaria que fosse. E uma outra preocupação é com relação aos monitores, porque a academia, é óbvio que você trata ali de um aparelho de ginástica e que tem uma idade mínima para que você possa fazer os exercícios. E tem criança ali fazendo o exercício porque não há um monitor. Essa questão, como é que o senhor pretende trabalhar? Até porque pode ser, quando você tem uma criança que não é supervisionada, que alguma coisa ali futuramente possa acontecer. A gente não está aqui querendo a desgraça de ninguém, mas corre o risco de um acidente, né? Então, como é que o senhor pretende trabalhar em relação a isso com o Poder Executivo? Então, nós temos aí indicações e notícias também de que o governo federal e o governo estadual têm um convênio para instalar essas academias. Além de fornecer às academias, ele fornece também um monitor. E vários vereadores estão solicitando, inclusive esse vereador, de que as academias elas têm que ser instaladas nos complexos esportivos, e nesses complexos a gente já possui os professores, os educadores esportivos, para que eles orientem a população. Essas academias também possuem aí placas indicando a idade. Algumas academias que foram instaladas na cidade não tem nem placa indicando, alertando a idade mínima. Então, eu acredito que esse convênio também seria possível para que o governo federal ou o governo estadual mande também esses monitores. Mas aí não mais nas praças. Não e aquelas já praças. existentes, qual a solução? Retira? A solução seria a prefeitura fazer uma parceria com a Secretaria de Esportes para orientar esses usuários de academias. E também reivindicar esse convênio para as praças. Eu acho que é o caminho. Acredito que seja o caminho. André. Eu acho que a prefeitura tem pessoas assim, categorizadas a ajudar. Por exemplo, a Escola de Educação Física é uma escola própria para desenvolver de atividades, de academias. E afora isso, teria que usar os fisioterapeutas também, que a cidade forma bastante fisioterapeutas e que pode ser um motivo de orientação a pessoas que necessitam de trabalhos de terapia, inclusive, nessa área. Eu acredito que a ESEF, a prefeitura poderia fazer uma parceria com a ESEF, com estagiários. Eles estão preparados, eles estudam sobre o assunto. Tem o período da manhã, a ESEF, período da noite, poderia fazer uma parceria com a ESEF, uma autarquia do município. A gente viu aí a Faculdade de Medicina ajudando o estado do Maranhão. Por que não a ESEF poderá ajudar aí a cidade de Jundiaí? Mas acontece que as prefeituras recebem subvenção da União, do Estado, participa da parte dela também, e tem, mesmo que seja particular, é importante incentivar escolas de fisioterapeutas, de educação física que temos já. Mesmo, é importante, além de dar emprego, dar orientação às pessoas. E quantas pessoas idosas precisam de terapia? Eu acho que é um dinheiro bem aplicado. O vereador, agora, uma outra questão
diz respeito à manutenção de praças, de parques, e durante esses meses de janeiro e agora mais para metade de fevereiro a gente recebeu muitas reclamações, corte de mato. Como é que o senhor tem visto o cronograma dessas obras? Inclusive, próximo à Avenida Imigrantes, existe um terreno onde há uma placa da prefeitura, futuras instalações, não me lembro de qual, se é saúde, enfim, mas que o mato ali no terreno também toma todo o terreno. Que tipo de cobrança que vocês da oposição têm feito com relação à manutenção de praças e de parques? Nós temos cobrado através de ofícios, requerimentos, indicações e pessoalmente também. Ontem mesmo o secretário esteve na sessão da Câmara, Aguinaldo Leite. Estivemos cobrando porque nessa época do ano, em dias de chuva, o mato cresce muito rápido. E nós estamos vendo que a prefeitura não está dando conta da manutenção e limpeza de nossa cidade. Então a gente pede providências urgentes, porque a cidade é um cartão postal não só para o jundiaiense, mas para os visitantes. Jundiaí tem vários visitantes de várias cidades, Várzea, Cabreúva, é uma cidade mãe, né? E Jundiaí nunca teve tão suja. Então eu acredito que o contrato também com a empresa diminuiu o contrato, diminuiu o valor, acredito, porque a gente não vê aí trabalhadores fazendo a manutenção da cidade. Bom, o secretário disse o que para vocês? Disse que tem um cronograma, que esse cronograma tem que ser respeitado, mas que devido ao atraso, ele deu explicações que ele está socorrendo várias repartições a órgãos públicos do governo do estado. Por exemplo, ele teve que deslocar uma equipe para atender o colégio técnico, algumas escolas estaduais, e que isso acaba atrasando o cronograma da prefeitura. Tá, então ele admite que há um atraso nesse cronograma e esse seria o principal motivo? Esse seria o principal motivo, porque ele atende, por exemplo, atende o colégio técnico, os estudantes do colégio técnico, a escola do estado, mas os estudantes são filhos do município, então tem que atender. Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada, mas não sai daí que a gente volta em instantes, hoje recebendo o vereador do PSDB de Jundiaí, Gustavo Martinelli. Até já! Já estamos de volta com o último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira, aqui pela TV Rede Paulista. Hoje a gente conversa com o vereador do PSDB de Jundiaí, Gustavo Martinelli. Bom, vereador, no primeiro bloco o senhor citou um informativo da administração, que é o Prefeitura em Ação. Esse informativo, ele é distribuído, não é igual para todos os bairros da cidade, correto? Então, cada região recebe aquilo que a administração tem desenvolvido ao longo do ano, do semestre, enfim, ou de cada mês. Seria uma prestação de contas da administração. O senhor afirma que tem obra citada aí que não foi concluída. Então, esse informativo nós recebemos em diversas residências da região sul da cidade. Há obras que não existem e o informativo diz que as obras foram entregues. Por exemplo, no Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami, foram construídos minicampos de futebol, 2 quadras de tênis e uma pista de skate. Não procede. E também que uma das principais avenidas de nossa cidade, a Avenida 14 de Dezembro, ganhou um novo paisagismo e também uma iluminação baseada no sistema de LED. E que a reforma da UBS da Vila Rami, com a reforma a unidade se tornou uma das mais modernas da cidade. A UBS não está pronta à obra. Então é uma propaganda, um jornal futurista, uma propaganda que está enganando a população e durante a sessão da Câmara fizemos essa denúncia para que a Prefeitura faça uma retratação com a população jundiaiense, que é um jornal mentiroso, e que as obras aconteçam. Então essa é a nossa cobrança, dizer a verdade para a população. Está parecendo um jornal mentiroso de campanha, mas não é um jornal de campanha, é um jornal de prestação de contas da administração Pedro Bigardi. Nesse informativo não cita o valor dessas obras? Não cita o valor, cita apenas portal, que foram entregues as obras que estão concluídas, só que as obras não existem. E no caso da Câmara Municipal, que é possível fazer, é só pedir a retratação? Nós estamos pedindo a retratação, vou fazer um requerimento pedindo essa retratação, mas os informativos já foram entregues em diversas residências. São milhares de informativos, mas a gente pede transparência dessa administração e que o mínimo é que essas obras aconteçam.
mas não vamos enganar a população jundiaense, é um jornal de prestação de contas, parece um jornal de promessa de campanha eleitoral. Bom, vereador, uma outra questão, e a preocupação de muita gente é o seguinte: na cidade de Jundiaí está faltando carteiros e muitas contas não foram entregues ainda. Enfim, tem gente que está recebendo com juros e vai ter que pagar mesmo. Segundo o PROCON, algumas dessas contas, água, luz, telefone, enfim, a pessoa sabe que aquilo é uma dívida que ela tem e ela pode acessar, pedir uma segunda via ou acessar pela internet. A questão é que muita gente não tem acesso à internet. Num caso, e ela tem, vamos supor, vai parcelar esse IPTU, ela tem um prazo para que pague a primeira parcela. E esse carnê não foi entregue, a pessoa não tem acesso à internet. Como é que vocês imaginam que a situação vai ser trabalhada daqui para frente? É uma situação grave. Nós já fizemos várias ações, moção de repúdio, várias reuniões com o pessoal do Correio. A gente espera também, foram eleitos 2 deputados, um estadual e um federal. Esperemos uma ação dos deputados também para ajudar a cobrar a empresa de Correios, uma empresa que era orgulho para o povo brasileiro e hoje uma empresa com vários problemas. Então a gente espera uma cobrança das autoridades, não só da Câmara Municipal, mas também dos deputados eleitos. Uma empresa que foi deteriorada e hoje quem sofre é a população. E tem que pagar, né? Enfim. Pois é, mas no último mês, né? Mas o próprio Correio confirmou, carteiro, tá? Que estava vindo carteiro de outras cidades, inclusive de São Paulo, para poder fazer a entrega das cartas aqui em Jundiaí, que realmente está faltando. Então, mas quer dizer que o problema é local, não é nível nacional? Bom, aqui, pelo menos no município de Jundiaí, o problema é concreto, existe. Então, o que a gente sente no Brasil é uma desconexão total. A administração pública parece que abandonou a administração e fica muito no falatório. Nós estamos assistindo o desmonte da Petrobras, nós estamos já com deficiência na programa de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica. Já estava vendo isso no editorial do Estado de São Paulo um dia desse, que nós vamos ter anos para se recuperar a economia do Brasil em virtude dos atrasos, do desleixo que aconteceu. Então, trata-se de um desperdício de muitos bilhões, falo nesse editorial, que não é só a perda daquele tempo para se fazer um união, para trazer energia de geral, não sei de onde é aí, para o Sudeste ou para outra parte do Brasil, isso leva tempo, leva anos. Então, se trata de bilhões de dinheiro que o Brasil já perdeu. E para se recuperar isso vai levar 3, 4 anos, 5 anos, até coisa de 15 anos. Quer dizer, houve um desleixo geral no Brasil. E quando você fala assim, alguém se toma como se fosse um negócio particular, sabe? É porque é de partido. Para com partido. É a administração pública que tá cheia de falhas mesmo. Precisa organizar isso. Deixa como chama? A coisa... essas coisas patéticas de querer defender uma coisa que não existe na prática. A administração pública tem que ser defendida, não partido político, coisa alguma, é a administração pública. Nós estamos vivendo uma recessão econômica, né? A arrecadação de diversas cidades está caindo. Várias cidades... E a recuperação, eu vi assim, a recuperação ela poderia acontecer já o ano que vem. Sim, isto é, aplicando todas as medidas para recuperar o atraso das contas que não foram, restos a pagar, aquela coisa toda. 250 bilhões, falam em torno disso, ou mais, até 400 bilhões. Mas não é só isso. O tempo que se perdeu, você deixa de atrair investimento para cá, porque ninguém vem onde que não tem infraestrutura. Então, poderia ser, a recuperação poderia acontecer o ano que vem, ou daqui 2 anos, mas isto a infraestrutura é base de tudo isso. Você não pode dizer, lá vem, só com ação
uma ação atual. Não, ela vem com o tempo. É coisa que demora. Construir infraestrutura não é fácil. Várzea Paulista vai sofrer com a arrecadação. Eu estava vendo um estudo, cerca de 80% dos municípios paulistas, dos 645 municípios, fechou as contas no vermelho. E de 15% a 20% conseguiu fechar as contas no azul. A arrecadação do ICMS, muitas cidades no porte de Jundiaí, caiu a arrecadação de ICMS. E a inflação passando dos 7%. E quem paga é o trabalhador, é o brasileiro, é o nosso jundiaiense. O vereador, tem chovido constantemente, por isso a represa da DAI está cheia. Então, nesse momento, não há o problema de um racionamento ou falta d'água, pelo menos no município de Jundiaí. Agora, é uma situação também temporária, porque não vai chover ininterruptamente até o fim do ano. Você sabe que isso não ocorre. E uma preocupação, a gente até entrevistou há pouco tempo, acho que na última semana, o presidente, o Jamil Yatin, ele disse, olha, a gente tem um problema sério também, que é a conscientização dos moradores. Porque quanto mais tem, parece que mais desperdiça, né? Infelizmente, é assim que a situação ocorre. Existe algum projeto de lei ou algo será apresentado para punir esse cidadão que gaste realmente, tenha um consumo excessivo, acima do que determina a ONU, ou acima daquilo que é registrado mensalmente pela DAI, em termos de uma residência? Vocês já pensam em algo como, por exemplo, uma multa daqui para frente? Olha, primeiramente, eu acredito que temos que ter a ampliação da represa de nossa cidade. As administrações passadas se preocuparam com isso. E hoje eu não vejo nenhuma obra, nenhum movimento para ampliar a represa de Jundiaí. Mas ele citou, né, André, que até o fim do ano vai aumentar essa capacidade. Ele citou aqui que há uma perspectiva de aumentar a capacidade até o fim do ano, né? Para 1 bilhão, coisa assim, de litros d'água. Acontece que essa previsão, quando eu deixei em 97, já tinha essa perspectiva. Mas a perspectiva era alteamento de 1 metro da represa. Mas, além disso, já havia desapropriações, além do Jundiaí-Mirim, para essa represa ser aumentada até o Caxambu. Então é preciso continuar, porque uma desapropriação você não faz do dia para a noite. E tem que locomover, muitas vezes, pessoas da região e dar condições para essas pessoas. Não pode jogar essas pessoas na rua de uma hora para outra. E isso leva tempo. E as pessoas pensam que é do dia para a noite que faz isso. Não é assim. E fora a ampliação da represa, acho que é um projeto audacioso que tem que ser iniciado. Eu acredito também em campanha de conscientização. A gente vê o governo gastar milhões com propaganda, mas não vemos nenhuma propaganda conscientizando a população para economizar água. E acredito que a Câmara Municipal tem estudado projetos constitucionais para apresentar, porque não adianta apresentar projeto ilegal e criar uma expectativa na população. Um projeto que depois vai para a gaveta, vai ser vetado pelo prefeito e não vai mudar a vida do jundiaiense. Temos que estudar projetos legais que ajudem a cidade de Jundiaí. Tá bom. Vereador Gustavo Martinelli, agradeço muito a sua presença e participação aqui no Observatório Regional. Muito obrigado pelo espaço. André, boa noite, obrigado também pela presença. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Em nota sobre as acusações do vereador com relação ao informativo com o tema Prefeitura em Ação, a administração enviou uma nota informando que a quadra de tênis e pista de skate do Dal Santo, o paisagismo e iluminação de LED na Avenida 14 de Dezembro constam como já realizadas, quando na verdade serão. Portanto, segundo a nota, onde se lê foram realizadas, entenda-se serão realizadas.